Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo muito especial, porque eu trouxe alguém que hoje tá de mau humor, mas veio gravar aqui comigo. E hoje nós vamos contar um pouquinho como que nós compramos nosso apartamento, como tudo aconteceu, como a gente se programou com reforma, essas coisas. E eu trouxe o Danilo pra vir falar comigo, já fazia um tempinho que eu tava querendo gravar esse vídeo, mas não fazia muito sentido eu gravar esse vídeo sozinha, né? Mas, então, vamos lá. Gente, antes de eu começar a contar como que foi o processo de comprar o apartamento e tudo, eu vou abrir uma aspas aqui pra contar uma situação. Como que é as aspas? É assim, Não, tá. umas aspas pra contar a situação. Então, assim, eu e o Danilo, a gente tava namorando já fazia um ano e pouco. E nesses um ano e pouco, ele vivia falando pra mim assim: eu quero casar com você, você é a mulher da minha vida, e nananana, aquele papinho furado, né? Me batendo migué. Só que eu não via ele se mexendo pra querer casar comigo, entendeu? Ele falava, de lábio ele era, ó, excelente. Só que ele vivia falando assim: eu tô errada? Tá errado. Tá. Continua. Ele vivia falando pra mim assim: eu só vou casar quando eu tiver o meu imóvel próprio, ou uma casa, um apartamento, enfim, ele não queria viver de aluguel, isso ele sempre falou pra mim, né? Só que daí ficava, ele não se mexia pra ir atrás pra comprar um imóvel, nada, e falava que queria casar comigo. Olha pra vocês verem como é que ele tá me enrolando. Só que isso é um assunto pra outro vídeo. Se vocês quiserem que a gente venha aqui pra contar como a gente se conheceu, como foi o nosso namoro, pedido de casamento, tudo, deixa nos comentários aqui que a gente grava pra vocês. Mas hoje a gente vai partir da história aí, que ele falava que queria casar comigo, que ele me passava o maior migué e que ele não se mexia, sabe? Assim, falava que não queria morar de aluguel, mas enfim, era acomodado. Aí um dia, eu cheguei nele e falei, olha, o negócio é o seguinte, você tá falando que você quer casar comigo, só que eu não vejo você se mexendo. Ou você se mexe, ou eu não quero mais. Tipo, soltei o veredito assim, né? Tipo, meio que na... Foi o ultimato, né? Foi ou vai ou racha, né? Eu falei pra ele, eu só vejo você falando, meu querido, mas não vejo você se mexendo, né? Enfim, e aí depois disso, o que aconteceu? Depois disso, a gente brigou, a gente quase terminou. Eu lembro que no dia que a gente foi terminar, a gente, nossa, quebrou o pau dentro do carro e tal. Aí a gente terminou de discutir, olhou pra minha cara, eu falei que não queria mais, que desse jeito não dava, que não tava batendo as ideias e tal, que ele tava me enrolando, porque se dependesse dele, ele mesmo fala, ele estaria se mexendo pra comprar o nosso apartamento hoje, depois de 3 anos. Ele não nega, né, vida? Isso é verdade. Eu não minto, não. Então tá. E ele me enrolando, né? E aí a gente discutiu, eu terminei, falei que não queria mais. Ele olhou pra minha cara, ele falou que tava com fome, daí eu falei que eu também tava, sabe? Que brigar dá fome. Aí a gente foi comer um lanche e voltou. A gente fez as pazes lá e voltou. E aí depois disso, ele começou a se mexer, ele começou a ir atrás, a pesquisar, a ver preços de apartamento. Só que daí é mais com você, porque daí eu não sei como é que foi. É que depois daquela briga que a gente teve, meio que rolou um insight meu, assim, no sentido de, cara, eu preciso correr atrás, senão eu vou perder essa menina, né? E eu já via, naquele momento do nosso relacionamento, que não tinha mais pra onde fugir, né? Tinha que me mexer, tinha que correr atrás. E foi quando a gente começou a pesquisar sobre imóveis, né? Como a própria Adriele já falou, né? Desde o começo eu sempre tive na cabeça assim que para mim casar eu precisava ter um imóvel próprio. Eu penso que viver de aluguel seria muito mais uma questão de despesa, um investimento que você não te traz um retorno, né? Claro, muitas pessoas podem pensar diferente de mim, mas eu sempre tive isso dentro da minha cabeça que seria sempre o mais correto, né? Que a gente sempre tivesse que ter um imóvel próprio para começar a construir a nossa vida, a nossa família, né?
E foi quando a gente começou a procurar imóveis. E de começo a gente começou a procurar alguns que já estavam usados, começou a olhar em imobiliárias. Imóveis prontos, gente. Imóveis prontos. Usado. Só que aconteceram muitas coisas aí durante esse processo que a gente pode contar no outro vídeo aí mais pra frente, que acho que não é o foco nesse momento. Mas a gente acabou se dando com uma realidade, da qual a gente não conseguia acompanhar essas expectativas, entende? A gente viu que tudo era muito caro, muito oneroso. O que ele quis dizer ali é que a gente começou a olhar esses imóveis prontos e, nossa, os valores eram absurdos, os financiamentos também, assim, eram, como que fala, parcelas muito altas que não cabiam no nosso bolso e que não era muito acessível pra gente, mas igual ele falou, isso fica pro outro vídeo, sabe? E a gente tava bem desanimado na vida. Nossa, a gente tava muito desanimado. E aí, tipo, na época, a gente não tinha nada. A gente não tinha praticamente nada. Digamos assim, eu fiquei um pouco sem dinheiro nessa época, né? Por conta do carro. Que a gente comprou. E aí, e aí foi nesse meio tempo que acabou surgindo a oportunidade, entendeu? A gente começou a pesquisar os imóveis de planta e foi verificando condições mais facilitadas do que o mercado poderia oferecer. E foi quando surgiu a possibilidade de adquirir um imóvel na planta baseado no empréstimo financiamento do Minha Casa Minha Vida, né? 360 parcelas. Minha casa, minha dívida, gente. Minha casa, minha dívida. Então, mas quando foi que ele foi olhar imóveis em planta, ele chegou pra mim e falou assim, olha, ele pegou um panfletinho, gente, ainda, e falou assim, olha aqui, tá, né, vão começar a construir um apartamento, os valores são pelo Minha Casa Minha Vida, então, o que você acha? Vamos lá dar uma olhada e tal? Aí eu falei assim, vamos, não tem nada a perder, né? E aí, eu não sei, os apartamentos da MRV, geralmente aqui na cidade, eles têm como que fala aquele que fica pronto? Decorado. Sempre tem um apartamento decorado, né? Aí ele falou assim, vamos lá olhar o apartamento decorado? Eu falei, vamos, né? Aí a gente foi e a gente se encantou pelo apartamento decorado. Quando a gente foi olhar o apartamento, a gente não foi com a intenção de fechar. Não foi nessa intenção que a gente foi olhar, a gente foi só pra conhecer mesmo. E aí a gente chegou lá, viu o apartamento, ficamos assim, nossa, apaixonados. Tanto que várias ideias do apartamento nosso hoje eu tirei do decorado. Assim, me inspirei no apartamento decorado e ali nasceu um sonho da gente comprar aquele apartamento, né? Aí o vendedor, que não era bobo nem nada, chegou na gente e falou assim... vamos fazer uma simulação? Só uma simulação só. E aí a gente pegou e fez a simulação, a gente se interessou bastante pela simulação, né? E ele falou daí que acho que demorava uns dias pra ficar pronto, né? A simulação era na hora. Não lembro agora. Não, a simulação é feita na hora, eles conseguem fazer os cálculos pra ver a questão do subsídio, né? Que o Minha Casa Minha Vida pode proporcionar. Então, assim, são os cálculos meio complexos que eu sugiro que vocês procurem realmente um corretor de imóveis para poder explicar, fazer simulação na Caixa em relação ao financiamento. Mas acabou que a gente se interessou, né, pelo imóvel. E a simulação que ele fez pra gente, na época, ficou bem acessível. Porque como eu já tinha falado em um outro vídeo pra vocês... desculpa, eu te interrompi. Mas como a gente tinha falado no outro vídeo, eu tinha falado... Na época, a gente não tinha tanto dinheiro pra dar de entrada. Porque o Danilo tinha gastado dinheiro pra comprar um carro, sabe? E aí, o que aconteceu? Eles deram a opção de usar o FGTS para dar de entrada e como o apartamento ia ficar, depois de 2 anos iria ficar pronto, a gente podia financiar a entrada, sabe? Então, assim, ele fez um cálculo lá na época, eu não me recordo agora, eu não sei se o Dan se recorda como que foi, mas eu sei que ficou bem acessível pra gente a questão de financiar a entrada, tudo, né? Uhum.
Então, foi isso. A gente foi lá sem a intenção de olhar o apartamento, mas a gente gostou do apartamento e gostamos também da simulação que a gente achou que era acessível pra gente. E aí, nós vamos pro segundo passo, que foi o seguinte. Driele, como vocês planejaram os móveis? E como vocês planejaram para fazer a reforma? E aí que tá. A gente ainda não tá